Hoje a gente vai falar a respeito de mudanças. Bom, continuar falando, né? Porque a gente já estava falando a respeito de mudanças de variáveis e integração tripla. Aqui eu coloquei integral múltipla, porque aqui a gente vai ressuscitar, na verdade, as integrais dupla e as integrais tripla também. Samuel chegando. Então, por isso que eu coloquei o nome de integrais múltiplas. Então, esse aqui vai estar na seção lá 15.10, terminando o capítulo 15, né? Para depois a gente começar a falar de integral de linha, que seria o capítulo 16. Então, aqui a gente começa falando, dando, na verdade, uma retrospectiva lá no curso de cálculo 1, que a gente já falava em mudança de variável lá no curso de cálculo 1, que é como que quando a gente usava a substituição, na verdade, para simplificar o cálculo de uma integral desse tipo aqui, ó. A gente tinha uma integral de f de x, dx, variando, o f variando aqui, tem até um desenho que explica melhor como é que essa mudança de integração, ela ocorria lá no curso de cálculo 1, o que a gente fazia? A gente tinha esse x que está aqui dentro, na verdade, ele é uma função de u, tá vendo? Ou seja, é uma função composta. Então, se o x, ó, o f, ele pega aqui, por exemplo, o x é uma função de u, tá vendo? Então, ele pega o u aqui, o x é um g de u, então bateu aqui, ó. Aí você vai calcular o f de x daqui para cá. Aí você vai ter o f de x, que é o f de g de u, que é a função composta. Então, aqui o x está variando de a até b, tá vendo? Na integral, ele está variando de a até b. E quando você muda para a variável u, qual que é o preço que você tem que pagar? O preço que você tem que pagar é multiplicar pela derivada dessa g de u, que é o x, tá vendo? A derivada da de dentro. Então, aqui eu tenho, quando você pega os extremos, né? Esse c aqui vai bater aqui no a, o d vai bater aqui no b. Orlando chegando. Então, o que a gente tinha? A gente tinha esse C que aparece aqui na integral de U, ele, na verdade, é a imagem do C, é a imagem o A, na verdade, é a imagem do C, tá vendo? O G de C, e aqui o B aqui é a imagem do D. E aí o preço que a gente pagava, você pegava, colocava o X aqui, né, que é o G de U, e aí a gente tem que multiplicar pelo G' de U du. Então essa aqui era o quê? Era a mudança de coordenada que a gente fazia para a integral simples. A gente tinha essa mudança de coordenada. Agora a gente vai tentar fazer essa mesma história aqui, só que agora essa f aqui, ela não vai depender só de uma variável, né? Ela vai depender mais de uma variável. É por isso que a gente chama de integral múltipla, ou seja, não vai ser uma integral mais simples. Então essa aqui era a maneira que a gente fazia para poder utilizar o teorema de mudança de variável e integração. Então, a primeira que a gente vai ver aqui vai ser a coordenada polar. Aí vocês falavam, mas coordenada polar a gente já estudou lá na 15.4, né? Então, mas aí a gente vai relembrar para poder, à luz de algo parecido com essa transformação que a gente viu aqui, como é que as coordenadas polares elas vão se encaixar nesse contexto. Então, o que acontece? Nas coordenadas polares, ó, era desse jeito, né? Ou seja, você tinha as variáveis x, y, elas eram mudadas, o x e o y era mudado para o plano x, y era mudado para o plano r θ, utilizando essas equações aqui. E aí o que acontece? Agora eu tenho uma integral aqui na região R, tá vendo? O R é essa região aqui, tá no x, y, tá vendo? Aí o que acontece? Eu tenho essa integral a f. Aí o que acontece? Eu quero mudar desse mundo x, y para o mundo r θ. Então, isso aqui é o domínio de integração R, tá vendo? Em XY. E esse aqui é o domínio de integração no mundo polar, que eu estou chamando de S. Então, o X e o Y é transformado quem? Aqui o X, né? E o Y. Então, o X e o Y desse mundo aqui é transformado no R cosseno de θ e R seno de θ desse mundo polar. E aí, quando você aplica a f, eu tenho uma espécie de uma composta do mesmo jeito, tá vendo? Ou seja, no lugar do x, eu troco por, tá vendo? Aqui é o x, aqui é o y. Esse aqui tá fazendo o papel, lembra que o x lá era o g de u? No caso simples, era dessa maneira, só tinha o x, né? No caso que a gente viu primeiro. E aí, ó o que acontece, o dA,
apareceu um R, dr, dθ. Então, vocês lembram que lá aparecia G' de U, du, né? O final dessa integral, no caso do R, né? Tá vendo? Aparecia isso aqui, ó. Então, quem está fazendo o papel desse camarada aqui é exatamente esse aqui, ó. Então, esse aqui é exatamente o dA. Lembra que o dx lá trocava por G' de U, du. Então, meu dA agora vai ser trocado por R, dr, dθ. E como que a gente encontra esse R, né? Por que é R, dr, dθ? A gente viu a explicação lá na 15.4, onde a gente conseguiu mostrar de onde esse R saía. Agora, a gente vai, de novo, tá vendo? Aqui é a composta, tá vendo? A gente vai falar a respeito das transformações. Por quê? Esse R que aparece aqui, ele vai ter um nome especial, que a gente vai ver na aula de hoje, mas antes da gente falar a respeito desse R, a gente vai mostrar, de uma maneira geral, de como você faz uma transformação do mundo XY para um mundo UV qualquer. Logicamente, nesse caso aqui, eu estou pegando o U e o V aqui como sendo o R e o θ para a coordenada polar. O U e o V aqui vai ser o R e o θ. Observe que o X aqui é uma função que depende de U e V. No caso da polar, seria o X dependendo de R de θ, que seria R cosseno de θ. E aqui o Y também depende de U e de V. No caso polar, seria R seno de θ. Então, aqui, esse x é uma função que depende de u e v, o y também depende de u e v. Então, como que a gente vai fazer essa transformação? Como é que essa t vai funcionar? Eu estou chamando essa t aqui a transformação, que ela vai pegar o quê? Ela vai pegar o mundo cartesiano e ela vai transformar nesse mundo aqui de u e v. Só relembrando, esse u e v aqui no caso polar seria o r e o θ. Então, em geral, nós vamos considerar a transformação, tá vendo? Sendo de classe C1, o que significa isso? Significa que as derivadas parciais de primeira ordem é contínua, tá vendo? Derivada de primeira ordem contínua. Aqui tem um desenho de como funciona essa transformação, tá vendo? Essa transformação, tem até um desenho aqui, ó. Elas são contínuas, derivadas de primeira ordem é contínua, então é o meu T1. Então, o que acontece? Você tem a T, então essa T aqui, ela vai pegar esse mundo do plano cartesiano XY e vai levar no mundo U e V, que é esse mundo S aqui, tá vendo? Então, eu pego o U1V1, tá vendo? O U1V1 e transformo ele no X1 Y1, tá vendo? Então, a T aplicada em U1V1 vai dar X1 Y1. Esse ponto aqui é a imagem, tá vendo? Então, a T, ela vai daqui para cá, né? Do S para o R, e aí eu vou ter a T a menos 1, que é a transformada inversa, né? Ou seja, a transformação inversa. Tá vendo? Não, se não existirem dois pontos com a mesma imagem T, ela é chamada de injetora, né? Então, aqui nesse caso aqui, na verdade, se existe a inversa, na verdade, até mais que isso, né? Ela é bijetora para estar bem definida a imagem inversa. Então, essa figura aqui, ela mostra o quê? Que essa transformação, ela vai, mais abaixo a gente vai ter um exemplo, onde a gente vai pegar o mundo XY, cartesiano, e vai transformar no mundo UV, para vocês verem como é que funciona essas regiões RS, e o que você tem que fazer qual que é a métrica que você vai pegar essa região aqui e transformar nessa região, porque agora na integração dupla, os limites de integração vai estar em U e V, ao invés de X e Y, mas qual que é o preço que você tem que pagar? Para você sair de uma região que talvez não é muito boa de integrar e ir para uma região que talvez é melhor de integrar, mas a que preço? Então, é isso que a gente vai fazer na aula de hoje. Então, aqui é uma transformação do plano UV num plano XY. Então, T transforma S na região R do plano XY, denominada imagem. Constituída das imagens de todos os pontos de S. Então, cada ponto aqui vai ter o quê? Vai ter um equivalente aqui, né? E vice-versa, porque tem a inversa. Tranquilo até a ideia, gente, de que a gente está querendo fazer? A gente está querendo sair de um mundo que talvez é mais difícil integrar para ir para um mundo que talvez é mais fácil integrar a preço de calcular um jacobiano que a gente vai definir mais para frente. Sim, tranquilo. Todo mundo leu a aula de hoje? Professor, eu vi, mas eu fui ver um vídeo
Ela falava quando ela era bijetora, e você vai, isso é nessa área aí? Então, a gente vai falar aqui a respeito da inversa aqui, tá vendo essa inversa aqui? Para ser inversa, logicamente, a gente vai precisar de ser bijetora, né? Aqui, se T, Ramsés chegando, se T, ele é injetora, então existe uma transformação inversa, por que é suficiente? Se é injetora, então significa que cada ponto U1V1, ele tem uma única imagem, né? Para ser função, ele tem que ter uma única imagem, e não existe pontos diferentes aqui no domínio, não existe pontos diferentes aqui no domínio com a mesma imagem. Porque se tivesse a mesma, dois pontos distintos aqui com a mesma imagem, não estaria bem definida a inversa, porque aí um camarada teria duas imagens, né? Ou seja, não é possível, né, um elemento do domínio ter duas imagens distintas. Então, por isso que, sendo injetora, cada elemento daqui tem uma imagem distinta lá e vice-versa, né? Ou seja, pode definir a volta aqui. Então, aqui, ó, o que eu tenho? Célio chegando. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho, novamente, como que funciona a t a menos 1. Se o x é uma função que depende de u e v, tá vendo? Então, você pode escrever esse u e v aqui em função do x e y. Ou seja, o que é a inversa? A inversa é aquela função de forma que quando você faz a composta, você tem a identidade. Então, aqui tá vendo que eu estou chamando o u como sendo uma g grande de x e y, e o v como sendo um h grande de xy. Por quê? Se o x é uma função de uv e o y também, então é possível a gente isolar esse u e v aqui, ó, para poder, ao invés, ou seja, saindo daqui do S indo para o R, eu estou pegando esse caso aqui. Agora, se eu saio do R e venho para o S, eu estou pegando esse caso aqui, ó, de baixo, ou seja, o U, esse U que está aqui vai ser escrito como sendo uma função que depende de XY. E o V também como uma função que depende de XY. Então, essa é o par que a gente vai ter, né? Transformada, né? Ou seja, a transformação e uma transformação inversa também. Aqui tem um exemplo que deixa mais claro como que isso funciona. A minha transformação, ele pegou o quê? Pegou o V aqui no S e levou exatamente. Esse camarada que aparece aqui é o X, tá vendo? Tá aqui, ó. E esse aqui é o Y, né? Ou seja, a imagem do UV é dada dessa maneira. Então, determine a imagem desse quadrado. Ou seja, se eu pegar aqui um quadrado de lado 1, tá vendo? O U e o V vai de 0 até 1. Se eu pegar esse quadrado aqui, que imagem isso vai me gerar no plano cartesiano, no plano XY? Se o x é dado por essas equações aqui, ó, ou seja, essa aqui é a função que depende de u e v, e essa aqui também é uma função que depende de u e v. Então, se eu vou pegar esse quadrado aqui, o que acontece? A fronteira do quadrado vai ter, igual tá essa imagem aqui, tá vendo? Opa. O interior de S vai ser levado no interior de R e a fronteira de S vai ser levado na fronteira de R. Nesse caso aqui, ele deu a imagem aqui como sendo um quadrado, então a imagem do quadrado, ou seja, as bordas, né, dos polígonos, né, que compõem o quadrado, ele vai na borda do R, eu não sei que figura vai dar, né? Por que eu não sei? Porque eu vou ter que usar essas transformações que foi dada aqui, tá vendo? U ao quadrado menos V ao quadrado para X e 2U vezes V para Y. Então, vamos ver onde que isso aqui vai nos levar. Então, vamos fazer passo a passo. Aqui acho que tem a conta passo a passo para cada lado, né? A transformação leva a fronteira de S na fronteira imagem. Ou seja, eu não sei como que é o formato ainda, mas só que leva na imagem, né? Então, aqui eu vou pegar os lados do quadrado. Então, eu chamei de S1, S2, S3, S4, né? Então, aqui, o primeiro, se o I for 1, eu vou ter um lado do quadrado, esse lado do quadrado eu estou pegando exatamente esse aqui, ó. Ou seja, imagina que é o V, aqui é o U. Então, se o V é 0, então eu estou pegando aqui, ó. O U varia de 0 até 1 e o V no 0. Então, eu estou nesse lado aqui do quadrado. Esse lado aqui do quadrado, as equações de S1 vai ficar como? Vocês lembram que a minha função era U ao quadrado menos V ao quadrado, né?
Então, se o V é zero, então essa parte aqui morreu, então ficou só U ao quadrado. E vocês lembram que o Y é 2 vezes U vezes V. Então, como o V é zero, então 2 vezes U vezes zero, então por isso que o Y ficou zero. Então, qual que é a imagem do S1 via T? Vai ser exatamente o Y é zero, tá vendo? Então, isso aqui não tem como mexer. E observe que o U aqui está variando entre 0 e 1. Se o U está variando entre 0 e 1, o X vai variar entre 0 e 1 ao quadrado, concorda? Né? Porque esse U aqui, ó, tá ao quadrado, o X vai variar, ó, o U, o máximo que ele vai é 1. Então, o X, o máximo que ele vai é até 1 ao quadrado. Então, todo mundo entendeu por que o X varia entre 0 e 1? Sim, sim. Então, o X vai variar entre 0 e 1, tá vendo? E o Y é 0. Então, esse segmento de reta aqui é levado nesse segmento de reta aqui, ó. Bárbara chegando. Então, essa é a primeira fronteira. Vamos para a segunda fronteira. A segunda fronteira é quando o I é 2. Quando o I é 2, então eu vou ter um S2. O que é o S2? Ó, o S2 é exatamente quando o U vale 1. O U vai valer 1, então o U vai ficar fixo aqui, ó. E o V, aqui é o quadradinho, né? Ó, então vou estar aqui, ó, nesse mundo agora. O S2 vai ser esse aqui, ó. Ou seja, o U vai valer 1 e o V vai ficar sendo ele próprio, né? Variando de 0 a 1. O V varia de 0 a 1, tá vendo? O V varia de 0 a 1 e o U vai ficar fixo no 1. Então, fazendo essa conta, usando as equações, vocês lembram que era U ao quadrado menos V ao quadrado, né? Como o U vale 1, então vai ficar 1 menos V ao quadrado, e aqui era 2 vezes U vezes V, né? Então, como o U é 1, então vai ficar 2V. Então, para você ver, ó, vocês lembram que o X lá, eu falei para vocês que o X é uma função de U e V. Então, aqui ficou 1 menos V ao quadrado, e o Y ficou 2V. Então, aqui, ó, quem que é o V ao quadrado? Vocês concordam que o V ao quadrado é... Na verdade, quem que é o V? Vou pegar só o V. Ó, o V é exatamente Y sobre 2, não é? Isolando o V aqui. Vocês lembram que o U era uma função que dependia de X e de Y, e o V é uma função que eu chamei de G grande, H grande. É exatamente o que eu estou fazendo aqui. Eu estou isolando o V em função de X e Y, nesse caso aqui só deu Y, e aqui também o X eu consigo isolar. Então, ó, o X vai ficar 1 menos V ao quadrado. O que é V ao quadrado? É Y ao quadrado dividido por 2 ao quadrado. 2 ao quadrado vai ficar 4. Então, ficou 1 menos Y. Então, esse aqui é o X, tá vendo? O que é isso aqui? Ah, tá. Outra coisa que eu sei. O V, ele varia entre 0 e 1. Se o V varia entre 0 e 1, o que acontece com o Y? Ó, o que é o X? Ó, o X deu essa expressão aqui, ó. O Y, ó, lembrando aqui que o Y é 2V. 2V, né? O V varia entre 0 e 1. Então, vocês concordam que o Y varia entre 0 e 2? Porque quando o V valer 1, concorda que o Y vai dar 2 vezes 1? Sim. Como o Y está ao quadrado, concorda que o Y ao quadrado ele vai ficar entre 0 e 4? Sim, sim. Como está dividido por 4, ó, pra você ver, ó, o que é o x aqui? Ó? O x é 1 menos y ao quadrado sobre 4. Qual que é o maior valor que o y vai valer? Y ao quadrado vale? É o 4, não é? 4 dividido por 4 dá 1. 1 menos 1, 0. E qual que é o menor valor que y ao quadrado assume? É o 0, não é? 0 dividido por 4, 0. 1 menos 0, 0. Então, por isso que o x ficou entre 0 e 1. Se o x ficou entre 0 e 1 e o x vale isso, você pode desenhar isso aqui é a equação de uma parábola, né? Você pode isolar o... Eu acho que vai ter o desenho aqui na frente, na próxima página, aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Acho que fica melhor mostrando aqui para vocês, ó. Lembra que esse pedacinho aqui, ó, deixa eu colocar amarelo, esse pedaço aqui, ó. Esse pedaço aqui foi levado nesse aqui, não foi? Esse aqui, que é o S2, ele foi levado nesse aqui, ó.
Esse aqui é exatamente a equação um pedaço da parábola, né? Porque o x tem que variar entre 0 e 1, daí o domínio do x aqui é de 0 a 1. Então, esse camarada aqui foi levado nesse. E aí, a gente vai fazer o próximo, esse aqui, que vai ser levado nesse, que é a fronteira. E, por último, esse camarada aqui vai ser levado nesse aqui. Aqui nessa figura, deixa eu só apagar aqui para vocês perceberem. Vocês estão vendo que tem uma seta, não tem, nessa figura? Tá vendo que aqui tem uma seta? Ó, aqui tem uma setinha, tá vendo? Essa setinha é levada em uma setinha. Aqui tem duas setinhas, tá vendo? Duas setinhas. Aqui tem 3 setinhas levado nessa aqui, 3 setinhas. E aqui tem 4 setas levado nessas 4 setas. Se você for ver bem, as contas são todas simples. Não são contas difíceis. Aqui eu vou fazer para a próxima, que seria para o i igual a 3, tá vendo? Eu simplesmente troco aqui, na verdade, agora o v, que vai valer 1, né? Porque eu vou estar lá em cima no quadrado. E o u vai variar entre 0 e 1. Substitui aqui nas equações, tá vendo? Eu vou ter isso aqui. Isolo o y, né? Quem que é o y? Quem que é o u, na verdade? É y sobre 2, né? Coloco y sobre 2 ao quadrado, dá y a quarta, y ao quadrado sobre 4 menos 1. O x agora vai variar entre menos 1 e 0. Por quê? Porque o y vai variar entre... O y ao quadrado, ele varia entre 0 e 4, não é? Então, quando ele valer 4, observe, ó, 4 dividido por 4 dá 1. 1 menos 1 dá 0. E quando o y ao quadrado valer 0, vai ficar o quê? Vai ficar menos 1, tá vendo? Porque vai ficar 0 ao quadrado sobre 4, então vai dar menos 1. Então, por isso que o x varia entre menos 1 e 1. É exatamente essa parte aqui, ó. O x varia entre menos 1 e 0, tá vendo? Menos 1 e 0. E esse ramo da parábola aqui, ó, é exatamente equivalente ao S3. E, por fim... Professor, e como é que fica a imagem? Então, a imagem desse segmento de reta aqui, ó, S3, ele é levado nesse ramo de parábola aqui, ó. Porque a equação desse ramo de parábola é exatamente essa. Aqui, ó. Tá vendo? A imagem do S3 é quando o x valer isso e o x variar entre menos 1 e 0. É exatamente esse S3 aqui, é levado exatamente nesse pedaço aqui com as 3 setinhas, ó. Então, essa fronteira, a imagem dela é essa, via transformação T. Ficou claro? Ah, sim, sim. Agora, por último, que é exatamente o S4, o S4 é exatamente essa aqui, ó, descendo, tá vendo? Essa aqui que é o S4, tá vendo? Essa aqui vai ser levada aonde? Essa S4 aqui, o que acontece? Eu tenho o U valendo 0 e o V livre para ir de 0 até 1. Então, a conta dela está feita aqui em cima, tá vendo? Lembrando que as equações aqui era x igual a u ao quadrado, u ao quadrado, menos v ao quadrado. Então, aqui, nesse caso aqui, o u vale 0, então essa parte aqui 0, né? Então, sobrou x igual a menos v ao quadrado, e esse camarada aqui é 2 vezes u vezes v, né? Então, como o u é 0, então zerou. Então, o y é 0, tá vendo? O y é 0. E o x aqui, ó, o que acontece? É menos v ao quadrado. O v está variando entre 0 e 1. Então, o v ao quadrado aqui, o que acontece? O v ao quadrado vai variar também entre 0 e 1. Mas como está menos v, tá vendo? Menos v, então significa que ele vai inverter. Então, por isso que o x vai estar variando entre menos 1 e 0. Então, essa imagem aqui, ó, que é o S4, que é o último, é levado nessa aqui, ó. O x variando entre menos 1 e 0 e o y igual a 0. O que é o y igual a 0? O y igual a 0 é o eixo do x, né? Tranquilo, gente? Aí tá a figura, né? E aí, o que acontece? Eu peguei a fronteira do quadrado, levei na fronteira dessa região, o interior aqui é levado no interior daqui. Ou seja, talvez, o que eu falei para você, seria interessante a gente utilizar o quê? Até a menos 1, que seria daqui para cá. Imagine que deu uma integral dupla para vocês calcular sobre R, né? Talvez seria interessante você transformar ela via t a menos 1 na integral sobre S.
Aí esse dA aqui ia ter alguma coisa aqui que a gente vai descobrir, né? Porque não é o mesmo, a métrica não vai ser a mesma, né? Vai ter algum camarada aqui que a gente vai multiplicar para poder fazer a transformação. A gente vai ver como é que faz isso. Então, por isso que eu coloquei essa exclamação, interrogação aqui. Então, talvez seja mais interessante a gente resolver essa do que essa aqui. Então, o objetivo é esse. Professor, talvez a minha pergunta não seja interessante, mas isso aí é na região polar, né? Ou não? Então, isso aqui é para qualquer transformação. Lembra lá que eu peguei uma T de UV igual um XY, de forma que o x era u ao quadrado menos v ao quadrado e o y vale 2 vezes u vezes v. Então, essa foi a transformação. Quando eu chamar o x de r cosseno de θ, quando eu chamar o y de r seno de θ, aí sim, a essa transformação aqui, eu dou o nome de polar. Porque isso depois a gente vai transferir ela para uma altura e a gente vai trabalhar como cilíndrico? Então, aí o que acontece? Você vai mudar o chão, né? Ao invés de você estar integrando nessa região R, você vai estar integrando nessa região S. E aí, o que eu estou falando para vocês, o porquê dessa exclamação que vai aparecer aqui, é exatamente por causa disso. Você está mexendo na métrica. Ou seja, a área da base aqui vai estar sendo modificada. Então, consequentemente, os volumes dos paralelepípedos também. Então, por isso que vai ter essa métrica aqui de correção. Sim, sim. Que no caso do polar, esse camarada aqui era o R, né? R, dr, dθ. Sim, sim. Né? Mas nem todo caso vai ser o R. Ok. Só na polar que vai ser o R. E na cilíndrica também vai ser o R. Na esférica, a gente vai ver que vai ser ρ ao quadrado seno de φ. Vai ser esse camaradinha. Então, vamos lá. Como é que vamos fazer isso agora para integral dupla? Como é que a gente vai pegar essa teoria que a gente acabou de aprender, que a gente viu que é possível a gente pegar essas transformações, e como é que a gente vai aplicar isso agora em uma integral dupla? Então, primeira coisa que a gente vai pegar aqui, eu tenho a transformação, tá vendo? Ela está saindo do R2, caindo no R2. Isso aqui é chamado de função vetorial. Vocês vão encontrar a respeito disso no capítulo 12 e 13 do livro do Stuart, se vocês quiserem ver a respeito de funções vetoriais. São funções cuja imagem são vetores, né? Não chega em R, né? Não são números reais. Então, nós vamos começar com um retângulo S pequeno, no plano V, cujo canto inferior esquerdo é esse ponto aqui, e cujas dimensões são ΔU e ΔV, e vou pegar essa transformação. E aí eu vou querer saber como é que vai funcionar a imagem, né? A imagem desse retângulo vai ser a região R, ou seja, vai sair daqui, vai cair aqui, né? Do plano XY, sendo que um dos pontos é exatamente o que? Esse camarada aqui vai ser a imagem do ponto amostral que eu peguei, que é o canto inferior esquerdo aqui, né? Vai ser exatamente esse vetor. Aqui vai ter uma figura que mostra como é que essa R, esse vetor aqui, ela vai agir, ou seja, esse é um vetor, tá vendo? Ele tem coordenada no eixo X, tem coordenada no eixo Y, ele vai nos fornecer a posição da imagem do ponto V. Então, a equação do lado inferior de S é exatamente porque o meu quadrado, ele vai ter o quê? O meu quadrado, ele vai ter 4 lados, o retângulo, né? 4 lados. Então, eu vou ter uma parte de baixo aqui vai ter o ponto 0, V0, e aí eu vou estar interessado em calcular, esse aqui é o lado de baixo, né? V igual a V0, fixou, né? Cuja curva é dada pela função vetorial. Tá vendo que agora eu fixei o V0 e deixei o U livre. Aqui vai ter um desenho, eu acredito. Aqui, ó. Que mostra exatamente como é que funciona isso aqui. A gente vai precisar um pouquinho de conhecimento aqui de Gaal, misturado com cálculo 2, né? Mas é coisa que a gente já viu já. Não precisa espantar, não. Então, ó, para vocês verem. Aqui eu tenho o meu retângulo S, aqui eu tenho o canto inferior esquerdo. Então, esse camarada aqui, ó, o que é o R? O R, ele faz exatamente isso aqui, ó. Esse vetor posição. Então, esse camarada aqui, que é o ΔU, ele está fixado o V no V0. Então, quando você fixa o V no V0, o que você vai obter? Você vai obter esse camarada aqui, ó. Tá vendo? Ó?
Você pegou o ΔU, vai ter levado no R de U V0. Quando você fixou aqui, ó, quando você fixou o U igual a U0, quem ficou livre? Quem ficou livre foi o V. Então, você vai ter essa função vetorial. Então, o objetivo da T é transformar, tá vendo? Sair desse mundo UV e chegar no mundo YX, o XY, ou vice-versa. Então, essa aqui é a função vetorial que transforma os pontos de S em ponto de R. Então, da mesma forma, a equação do lado esquerdo, né, que seria esse aqui, o lado esquerdo, tá vendo? U igual ao zero, a imagem é exatamente esse aqui, ó, dada por essa função, tá vendo? Eu fixei o U, tá vendo? Deixei o V livre. E aí, vocês podem perguntar a respeito dos vetores tangente. Aqui, ó. Imagine que você vai pegar um vetor tangente aqui, ó. Um vetor tangente aqui. E um vetor tangente aqui, ó. Esses vetores tangentes, eles nada são do que exatamente as derivadas parciais. É que é aquela mesma... Lembra quando a gente estava definindo plano tangente, lá no curso de cálculo 2, que a gente pegava um ponto na superfície? Quem que era o candidato aos vetores para formar a base, né, para pegar o vetor normal do plano tangente? Era exatamente os vetores derivadas parciais, que está aqui, ó, tá vendo? Você vai derivar a função R, tá vendo? É exatamente a derivada parcial na direção U, tá vendo? Mas, como eu estou derivando a minha R, vocês lembram que minha R é uma função que depende de U e de V. Mas essa, como é uma função vetorial, ela vai ser uma G de UV na direção I, mais um H de UV na direção J. Então, aqui eu estou derivando a G na direção U, tá vendo? Mais na direção I, tá vendo? Em relação a U, mais a derivada parcial de H em relação a U também na direção J. Então, isso aqui é exatamente esse vetor, tá vendo? Na direção U. Quando você pega na direção U, significa que você está fixando o quê? Você está fixando o V. Agora, você tem o outro equivalente, tá vendo? Aqui tem até uma imagem, né, mais bonitinha que explica o vetor tangente nesse ponto, cuja imagem é exatamente, você tem os dois aqui, tá vendo? Você tem esse para cá e tem esse para cá, tá vendo? Que é o A e o B. Agora aqui as minhas derivadas parciais é em relação a V, tá vendo? Porque esse aqui é a derivada parcial de x em relação a V, mais a derivada de y em relação a V. Então eu vou ter o quê? Esses vetores tangentes. E aí, qual que é a ideia? A ideia é aproximar a área de R utilizando a área do paralelogramo. Eu tenho um paralelogramo aqui de lados AB. Os lados AB são dados pelos vetores, né? Os vetores derivadas parciais. Então, eu posso pegar o quê? Eu quero a área de... Em vez de pegar a área de R, eu vou aproximar a área de R utilizando o quê? Usando o paralelogramo. Por que eu vou fazer isso? Porque quando eu faço isso pequenininho, quando eu pego o limite, a área do paralelogramo, por mais que a superfície ela pode ser curvada, mas aí o plano tangente, que seria o paralelogramo, ele vai aproximar bem quando esse camarada ele for pequenininho. Então aqui eu vou aproximar a imagem, tá vendo? Pelo paralelogramo, determinado exatamente pelos vetores A e B. Então quem são os vetores A e B? Eu vou pegar o ponto final menos o ponto inicial, tá vendo? O ponto final menos o ponto inicial para ser o A. O ponto final aqui menos o ponto inicial. Observe que aqui, quem está fixo aqui, ó. Quem está fixo aqui é o V0, tá vendo? O V0 está fixo, tá vendo? Quem está variando? O U. E aqui, quem está fixo? O U está fixo. Quem está variando aqui é o V, tá vendo? Nessa direção aqui, quem está variando é o V. V0 mais ΔV. Então, aqui eu tenho os vetores A e os vetores V, B. E o que eu quero fazer isso? Calcular o limite, igual eu falei para vocês, ou seja, fazer pequenininho. Aqui tem exatamente a definição das derivadas parciais da R em relação a U. Igual a gente viu lá no curso de cálculo 2, só que lá a gente viu o quê? A gente viu a derivada de F em relação a X no ponto X0 e Y0. É exatamente igual, é a mesma definição, por quê? Como eu estou derivando parcialmente em relação a U, então a primeira coordenada aqui ela é perturbada, tá vendo? Perturbada no bom sentido, viu, gente? Não é para ficar doido, não. E o V aqui está fixo, tá vendo? O V está fixo. Beleza? Da mesma forma, eu tenho a derivada parcial em relação a V. Agora, quem ficou fixo foi a primeira coordenada, que foi o U.
e quem está sendo perturbado aqui é a segunda coordenada, porque a derivada parcial é em relação a V. Tá, então, isso aqui é o limite. Como eu quero... Professor, nesse caso o V fica na origem, né? O V? Sim. Lá em cima, que você está fazendo, explicando aí em cima. O V é V0 e... V0, Y0 é exatamente esse ponto aqui, ó. Certo. É a origem. Exatamente. Aí eu tenho uma perturbação desse lado aqui, que eu deixo o quê? Eu deixo o V fixo e vario... Nem sei se existe essa palavra. E varie... Não, vou usar outra palavra aqui. E faz a variação de quem? Do U, né? E agora, para vir para cá, o que eu faço? Eu deixo o U fixo e faço a variação de quem? De V, né? Para vir para cá, nessa direção aqui, ó. Então, no limite seria isso. Agora, se eu tiro o limite, ó, se eu tiro o limite, eu tenho uma aproximação, tá vendo? Porque esse camarada menos esse é exatamente multiplicando cruzado, né? É como se fosse esse camarada vezes esse. Multiplicando cruzado, ó. Sem calcular o limite, né? Esse aqui é exatamente o A e esse aqui é exatamente o B, não é? Da história. Esse menos esse, que é exatamente o ponto final menos o ponto inicial, deu B. O ponto final menos o ponto inicial deu A. Então, um valor para aproximação seria para o A e para o B. Por que eu estou querendo saber isso? Porque eu quero calcular a área do paralelogramo, não quero? Para me calcular a área do paralelogramo, eu não preciso multiplicar a dimensão do paralelogramo, eu não preciso multiplicar o A por B para calcular a área. Então, aqui eu descobri que meu A vale aproximadamente ΔU vezes RU, e o meu B vale aproximadamente ΔV vezes RV. Então, aqui eu fiquei com a faca e o requeijão na mão, né? Para poder calcular a área da figura verde, do paralelogramo. Como é que a gente calcula? Lá em Gaal, a gente faz o quê? Quando você pega isso aqui e calcula, você vai ter o quê? É um vetor, produto cartesiano. Para calcular a área do paralelogramo, o que vocês faziam? Vocês pegavam a norma do quê? A norma do vetor. Você tinha dois vetores aqui, né? A e B. Quando você pegava o produto cartesiano de A por B, vocês iam encontrar um terceiro vetor que era perpendicular aos dois, mas o tamanho desse camarada, ele coincidia com a área do paralelogramo. Né? Esse aqui é o A, esse aqui é o B. Você pega o tamanho dele, tá vendo? Deu exatamente esse número aqui. Não é isso que vocês faziam lá em Gaal? Então, é exatamente a área do paralelogramo, calculado dessa maneira. Agora, como é que eu faço a conta da derivada parcial desses dois vetores, né? RU por RV. Aqui vocês podem fazer dessa maneira, tá vendo? O RU com RV. Como é que você faz a conta? Você coloca aí JK para fazer esse RU é quem? É a derivada parcial. Vocês lembram? Aqui em cima. Ó, o RU está na página anterior. O RU... Aqui, ó. Quem que é a derivada parcial de R em relação a U? É exatamente esse vetor aqui, ó. Como ele está no chão, o que você vai fazer? Você vai colocar mais 0k, né? Para completar aqui. Da mesma maneira que você tem I e J, você coloca mais 0k para poder completar, para poder fazer o quê? O produto vetorial aqui, ó. Tá vendo? Você completa esses dois zeros que apareceu aqui, ele é exatamente na direção K, tá vendo? Porque esse vetor aqui, a componente que vai ter dele, quando você faz o determinante aqui, né? Você vai pegar a ida, você vai pegar esse, e aí você vai pegar esse, então vai zerar, e na volta você vai pegar esse e esse também zera, na direção I não vai ter nada, na direção J vai ter esse. Repete as duas primeiras colunas, vocês vão ver que vai ficar só na direção K, né? Por causa desses dois zero aqui, ó. Vocês podem fazer por cofator também, elimina esse aqui, né? Utilizando esse. Então vai ficar esse vezes esse, menos esse vezes esse. O determinante, né? Que é exatamente isso aqui. Aí vocês podem perguntar, você trocou a ordem aqui, ó. Aqui tem derivada parcial de x em relação a... Tá vendo que aqui repete a mesma coisa? E aqui, o que eu fiz? Eu deixei esse quieto aqui. E aí, o que acontece? Eu troquei de lugar esse camarada aqui, não troquei? Esse aqui ficou quieto também.
Esse aqui ficou quieto. Agora, esses dois camaradas aqui tá trocado de lugar, não tá? Mas é a mesma coisa, né? Ou seja, tanto faz ele estar lá em cima ou lá embaixo. Coloquei dessa maneira aqui só para ficar tudo em relação a x na primeira linha e tudo em relação a y na segunda linha, porque esse vezes esse menos esse vezes esse, tanto faz esse determinante aqui como esse determinante aqui, não vai interferir em nada o valor da coordenada, pois vai? Vai não. Então, esse camarada aqui tem um nome bonitinho, né? Esse determinante aqui ele é importante, né? Esse determinante que aparece, né? A gente dá o nome dele para jacobiano, dá o nome dele de jacobiano, né? Por causa do Jacob, o nome do camarada era Jacob, da transformação, e tem uma notação especial que a gente vai ver na definição da próxima aula. Na aula de quinta-feira, a gente vai começar a calcular esse jacobiano aqui para a coordenada polar, para a coordenada cilíndrica, para a coordenada esférica. E a gente pode calcular ela, por exemplo, para essa que a gente viu na aula de hoje. Se eu pegar dessa maneira, a gente consegue calcular o jacobiano da mudança de variável xy para a variável v, ou vice-versa, né? Ou o v para xy. Esse camarada aqui, né? A gente vai ver esse número aqui, é exatamente aquela interrogação que eu coloquei lá para vocês. É o preço que a gente tem que pagar para poder transformar, sair de uma região e migrar para outra. Mais fácil de integrar. Então, o jacobiano é o resultado do determinante? Exatamente. Usando a regra de cofator, Exatamente. necessários, né? Isso, o cálculo determinante. E olha, você vê que faz todo sentido, porque eu estou querendo aproximar a área azul, que seria a área real, eu estou aproximando ela por essa área verde, que é a área do paralelogramo. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo uma mudança de métrica. Como eu estou fazendo essa mudança de métrica, o preço que eu tenho que pagar é exatamente lá no teorema da mudança de variável de integração múltipla, eu preciso multiplicar por esse fator aqui, ó. Ou seja, eu preciso saber, né? Se eu mudei do mundo UV para o mundo XY, como é que ficou esse cálculo aqui, ó? Como é que ficou esse determinante? Quanto que vale ele? Porque é exatamente o quê? O que você está readequando de um mundo para o outro. Isso que significa esse jacobiano. Ok? Sim, tranquilo. Então, por hoje é isso. Temos alguns minutos ainda. Dúvida da aula de hoje ou de outras anteriores? Já acabou? Já acabou, você chega atrasado. Agora que tava ficando bom? Exatamente, mas só que eu fui um pouco talvez mais rápido, porque eu fiquei com medo de não dar tempo, né? De 1 hora. Pois é, então, gente, vamos caçar o rango? Verdade. Tá na hora, né? Tá na hora lá, né? Fiquem com Deus, até quinta. Abraço. Falou, abraço, Carlos, falou, um abração, Célio, Matheus, Gabriela, Yuri, Tatiele, Marcos. Valeu, então, até quinta. Alô, William. Alô. Alô, tem mais.